Ok. Ah, pessoal, prazer, bom dia, né? A gente ainda está de dia, né? Bom dia. Meu nome é Alan Denizar, eu sou médico, minha especialidade é medicina de família e comunidade, especialidade não muito conhecida, aliás, é conhecida pelo pessoal da enfermagem, né? Para todo mundo que não é médico, é uma especialidade muito conhecida. Mas a medicina ainda é uma coisa muito nova, o pessoal, mesmo dentro da medicina, ainda pergunta o que é que você vai fazer de especialidade, medicina de família e comunidade, aí a pessoa pergunta de novo, e a especialidade? Mas no elevador também é a mesma coisa, fora dos profissionais de saúde, a gente está dentro do elevador, aí o pessoal pergunta, qual a sua especialidade? Medicina de família e comunidade, a pessoa. E depois o que é que você vai fazer? Não, eu vou fazer medicina de família e comunidade, eu parei por aí. Eu gosto de medicina de família e comunidade, apesar de eu ter entrado numa seleção que tinha 2 vagas, 2 concorrentes e um deles desistiu, né? Então assim, mas eu gosto de medicina de família e comunidade, ponto. Meu nome é Alan Denizar, eu sou médico de família e comunidade. Eu vim aqui, não preparei uma grande apresentação e eu acho que foi extremamente providencial meu colega ter me antecedido. Como eu vou postar no YouTube, então o YouTube ele geralmente deixa com qualidade uma palestra de 15 minutos. Não, mas talvez possa extrapolar um pouco mais, né? Bem, então se a gente vai falar sobre liderança, qualquer movimento aqui que eu faço não faz microfonia, né? Oi? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? E aí, tudo bem? Não faz microfonia de jeito nenhum. E eu perco meu som? Não, não perco. Oi, pessoal. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, tudo bem? Oi. Eu achei fantástica a vivência que a doutora trouxe, porque algumas pessoas ficavam entrando dentro da roda, e aí quando você induzia a gente a olhar um para o outro, algumas pessoas olhavam, outras... Enfim, é bom, liberta, né? Para falar sobre liderança humanizada em saúde, eu trago a experiência do Projeto Y, né? O Projeto Y, a primeira imagem que eu tenho dele é como se fosse primo do Arquivo X, né? Todo mundo aqui se lembra do Arquivo X, né? Que era geralmente quando tinham mutantes que... Eram mutantes, né? Ou eram extraterrestres? Eram extraterrestres, né? Pronto, perfeito. Então são extraterrestres porque é Arquivo X, Projeto Y são mutantes aqui da nossa Terra. Então, é como se você entrasse dentro da faculdade de medicina e você achasse aquilo muito estranho, você olha para todos os lados e você não vê muito bem o que é que está acontecendo ali. Porque é um trabalho com seres humanos que estão dentro do hospital, cujas variáveis estão sendo controladas, né? E eles não podem sair das variáveis sob pena de você não conseguir chegar ao desfecho final. Isso não é descrição de laboratório? Mas tem que ser assim. O hospital ele foi feito com todo esse arcabouço para que a gente conseguisse dominar a doença. E dominando a doença a gente conseguisse trazer de volta ao reequilíbrio da pessoa a pessoa, para o seu cotidiano, né? Então, o Projeto Y é nesse ambiente assim meio estranho. Você enxerga pessoas estranhas. Só que estranhas porque elas não estão conforme a norma que é o comum de se ver lá dentro daquele lugar, né? Os estudantes que geralmente também, estranhamente, eles começam a dialogar com profissões diferentes, porque no Projeto Y, pessoas da medicina dialogam com enfermagem, farmácia, psicologia, agora entrou odonto, né? E fisioterapia, psicologia eu já falei? Psicologia. Ainda não. Não sei, porque eu acho que a UFC não tem TO ainda. Mas aí fundaram a fisioterapia e um gaiato pegou e entrou pelo nosso vestibular. E aí eles entram e eles começam a interagir entre si e com um objetivo comum. Isso é estranho, porque a gente vê isso muito na teoria. Mas na prática, geralmente as pessoas ficam nos seus guetos e cada um controla o Dragon Zord do seu lugar, né? E Dragon Zord, todo mundo conhece Dragon Zord, né? Dragon Zord, quem tem filho aí. Pois é, o Dragon Zord tem um que controla a perna, o outro controla a outra, o outro controla a cabeça, que geralmente é o Ranger Vermelho. Perfeito? Então, geralmente o Ranger Vermelho controla a cabeça. Mas no Projeto Y, as pessoas todas, elas
têm o mesmo objetivo e controlam tudo. Então, é estranho. E eles pegam um jaleco, que geralmente é utilizado para poder criar um ambiente asséptico, né? Você sabe quando o médico está sujo e quando o jaleco está sujo. Eu descobri perfeitamente a simbologia do branco muito recentemente. Tive um filho, atualmente ele tem 10 meses de idade. Aí como trocar a fralda? Google, YouTube, trocar a fralda. Aí ele vai ensinando passo a passo. Aí é cocô. Vou colocar uma luva. Coloquei uma luva e fui trocar. A luva é extremamente essencial, porque eu percebi o momento que ele sujou a minha luva de cocô. E aí eu ficava reservando esse dedo para ficar longe dele enquanto os outros trocavam a fralda, né? Então você percebe que o branco não é simplesmente uma coisa simbólica de um pajé para dizer assim, aquele cara vai me curar. Mas ele faz com que ele tenha a divina função de perceber se o médico está asséptico ou não, né? Se ele está, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, se ele foi contaminado com alguma coisa ou não. Então lá na faculdade, por exemplo, você vê o quanto as pessoas entendem isso, que as pessoas que não são médicas, né? Que lá na panificadora Costa Mendes, perto da Universidade Federal do Ceará, tem um grande cartaz. Por favor, ao entrar nessa padaria, que é simplesmente a 5 quilômetros da faculdade, tire o jaleco. O cara sai do hospital, entra no carro, percorre 5 quilômetros, sai do carro, vai entrar na panificadora de jaleco. E isso fala muito a favor de uma forma de existir. É porque esse jaleco já faz parte do corpo dele. Você está me dando uma explicação assim. Explica, mas não justifica. Explica, mas não justifica. Faz parte do corpo dele e aí você encontra o quê? Que essa parte do corpo dele também provoca nele uma forma de existir, que é a forma de existir asséptica. E a forma de existir asséptica é uma forma que induz a sua forma de andar, a sua forma de falar, a sua forma de prescrever, a vida e dar sentidos para ela exatamente dessa mesma forma. Então, a forma de existir dentro do hospital é uma forma asséptica. Tem que ser, deve ser, porque a gente está, vou pegar um pouco do slide da doutora, a gente está dentro de um posto onde existem duas gangues rivais, os médicos e a morte. A coisa está ali muito tênue e é um limiar muito forte. Então eles acabam se armando de todo um arcabouço que é tradicional e histórico para tentar enfrentar isso. Então, para eles é extremamente comum. Mas para a gente que chega dentro de sai de uma sociedade que é interessante dizer assim, é uma sociedade do real. Deixa eu só terminar essa frase, porque essa frase eu gosto bonita, eu peguei ela ontem à noite no dicionário do André Contes Ponvilho. A gente sai do dicionário do real, você entra com a impureza do real dentro do hospital. Foi bom esse vídeo, porque eu peguei ontem à noite, eu copiei, decorei. Você entra com a impureza do real dentro do hospital. Pronto, por favor. Eu gostaria de ser chamada de Fabiola, porque doutora me deixa asséptica e eu não gosto disso. Beleza. É porque geralmente eu lanço doutora para ver se a pessoa me responde isso, para saber se eu tenho a proximidade de conseguir chamar de Fabiola. Obrigado. Não merece um abraço. Além de dizer que eu Então, assim, e aí uma das coisas que eu percebi com o Projeto Y, antes eu tô falando um pouco do que é o Projeto Y, para vocês entenderem meio que numa visão helicoptérica sobre o Projeto Y. Uma das coisas que a gente vê é assim, olha, são os mesmos corpos porque tem os mesmos braços, narizes, orelhas, pernas e tudo mais, vestindo jaleco, né? Vestindo jaleco, entrando no mesmo hospital, se destinando para o mesmo fazer, que é visita. Então o espaço cênico aqui da situação é visita. Eu estou indo visitar o paciente. Mesma coisa. Só que os meninos vestem jaleco e se sujam de tinta. E o jaleco já não é mais só branco, porque eles bordam coloridos nele.
E quando eles passam necessariamente se sujando nas pessoas. O palhaço tem que induzir isso. O palhaço induz, na verdade, o palhaço chama, né? Quando você encontra o nariz, é o nariz, mas é um nariz vermelho, né? É como se fosse uma simbologia e um sinal. Por favor, pode frescar comigo. Isso está escrito na testa do palhaço. Ou, para algumas pessoas. Para outras cuidado, ele pode frescar comigo. Né? Então isso também são os dois polos. Mas, de qualquer forma, o verbo principal já não é mais o estar asséptico na vida, mas o frescar na vida. Então muda completamente de figura. Embora eles estejam simplesmente vestidos do mesmo corpo. E vão lá para o hospital. E quando passam pelo hospital, aí as coisas já começam a mudar completamente de figura, mais ainda. A marcha deles, a marcha é uma marcha... Na medicina, olha como é estranho. Na medicina, quando o paciente não tem nada, a gente chama de marcha atípica. Porque quando ele tem alguma coisa, ela é típica de Alzheimer, ela é típica de Parkinson, marcha festinante, ela é típica de um AVC, né? O cara que anda cortando. Então a marcha do palhaço é uma marcha típica do palhaço. Só que a marcha típica do palhaço não é típica de nada, a não ser de cada um. Então, por exemplo, o Acerola, que é o cara que de vez em quando me entusiasma. Só o entusiasmo, o professor? Luciano. Luciano. Prazer, Luciano. Então, o Luciano, quando ele chegou aqui, ele começou a falar sobre ânimo, desanimado e tudo mais. Ele falou, propositalmente, no meio da fala dele, ele falou sobre entusiasmo. Entusiasmo para os gregos era quando um sacerdote ou profeta, ele era possuído por uma divindade. Então, no grego, essa possessão do profeta se chamava entusiasmos. Então, o cara estava entusiasmado quando o cara estava lá no meio do barco e ia profetizar. Essas águias e as chuvas e a tempestade referem-se... Alguém hoje diria, ei, por favor, manda calar aquele cara. Né? Naquela época, o pessoal dizia, fala por Apolo. Ele está entusiasmado. E quando está entusiasmado, hoje, ele está entusiasmado, ele é fofinho, né? Lá não, ele está entusiasmado. Fala por Apolo. Apolo fala pela boca dele. Então é mais ou menos isso que quando você vai para o palhaço você faz. Eu, quando estou entusiasmados por acerola, então meu corpo se curva, minha bacia se flete para frente e o meu andar é mais ou menos assim. E se você olhar para mim, eu olho com o corpo todo. E se você não estiver falando comigo, eu saio. Isso é completamente diferente do andar asséptico, da fala asséptica. Porque também quando a fala do acerola se entusiasma, mas na minha garganta, aí ele pega uma conotação diferente e começa a embolar alguma coisa que para o médico deveria ser, ele está tendo um AVC. Ele está tendo um AVC. Ou será uma convulsão atípica. Eu não sei. Tem que fazer um eletrocefalograma. Agora e urgente. Vamos lá. Pode fazer. E a convulsão, para os gregos, era sagrada. Uma convulsão num corpo de alguém poderia ser a manifestação de um Deus. E a pessoa não conseguiu deixar o Deus se manifestar. Imagine Zeus. Se levante aí, por favor. É o próprio Zeus aí. Obrigado. Imagina Zeus querendo se manifestar por você. Como é que ele vai caber dentro do seu corpo? Imagina, não, você começa a imaginar a cena, né? Entra pelo ouvido, não. Entra por, não. Entra, ai, Zeus. É uma convulsão. Zeus não consegue penetrar no meu corpo, eu não consigo provocar a manifestação de Zeus. Então é uma convulsão. Então, mas os palhaços, enfim, o palhaço não é uma entidade que entra em você, é uma entidade que sai.
Você já estava contaminado por ele. Então ele agora está te provocando esse entusiasmo, mas ele vem de dentro. E aí é uma perspectiva fantástica da vida, porque ele revela que a vida é impura e séptica demais já dentro de você. Já dentro de você. E que essa impureza não precisa ter uma intervenção externa, completamente, nesse sentido. Mas que ela dorme dentro de você, né? Quando as coisas estavam acontecendo aqui fora, eu estava me lembrando de um livro que eu adorei. Eu li esse livro que foi me dado por um professor no segundo semestre, quando eu simplesmente fiquei de AF em todas as cadeiras. Pois é, e o professor ainda me deu esse livro, porque aí eu deixei de estudar a farmacologia e a imunologia dele do Ablas para poder estudar o livro dele. E olha como esse professor é legal. Ele me deu um livro chamado Fomos Mal Alunos. Tá igual, eu fui para um congresso lá no interior, lá no sul e tal, e lá no congresso eu decidi comprar um livro, nem olhei o nome dele, só olhei a capa. Depois, quando eu voltei, eu parei em Recife. Em Recife eu passei 5 horas, eu comprei um livro. Vou olhar agora o livro. Quando eu peguei o livro, A Grande Espera. Tudo bem. Então, o professor disse, fomos mal alunos. Aí, dá vontade de perguntar ao professor, você também, professor? Que bom! Ou então, talvez ele estivesse naquela série Elogios ou Não, né? Elogios ou Não. Quer dizer, pô, o Alan tá tão ruim, vamos ver se esse livro motiva ele, né? Porque, a princípio, seria um livro para desmotivar e dizer, não, desista, né? Mas não. Esse livro foi escrito pelo nosso querido, falecido Rubem Alves, salve, salve, e Gilbert Dimenstein, dizendo que eles dois foram maus alunos. E o quanto ser mau aluno abriu perspectivas completamente novas para enxergar a realidade. E eu tenho uma crônica que o Rubem Alves ele escreve que eu acho fantástica, que é assim, quando as pessoas foram entrar no doutorado, ele estava muito cansado de fazer aquelas entrevistazinhas que sempre diziam a mesma coisa, que ele basicamente sabia, porque a bibliografia que eles colocam, eles já leram pelo menos umas 5 vezes. Então você diz assim, ó, fale um pouco mais sobre blá 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 da transição epidemiológica. Aí o cara pega e vai falar, né? Tá, mas eu já sei sobre isso, eu vou simplesmente dizer qual é o gabarito. Aí Rubem Alves decidiu com toda a banca que não iria fazer isso. Ele ia chegar para os alunos e dizer, fale sobre o seu sonho. Uma meta que você tem na vida. Um plano que você carrega fora daqui. Aí o que foi que 99% dos candidatos fizeram? Então, a transição epidemiológica, professor, eles não conseguiam falar sobre os próprios sonhos. Eles estavam se preparando completamente para poder responder a um gabarito. E aí, quando chega lá, ele revela assim, uma vida que é a impureza do real. E eles não sabiam. O Rubem Alves disse que ficou abismado. Disse assim, eu estava certo de que essa pergunta induziria as pessoas a falarem sobre si e a gente puder conhecer um pouco mais do candidato, mais profundamente. Mas não. Eles continuaram se escondendo por detrás de uma teoria. E a teoria, e a teoria. Né? E aí, eu me lembro de mim, assim, porque tem uma frase de Nietzsche que eu adoro, que é assim, ele diz que geralmente a verdade que você defende é um sintoma da vida. Então a verdade não é a verdade aquela absoluta quando a gente vai atrás dela, mas ela é um sintoma. E aí, geralmente os pessimistas, quando olham para o Nietzsche, eles dizem assim, se a verdade é um sintoma, então não vale de nada. Pouco vale a coisa, né? Não tem verdade, então tudo é permitido. Eu não leio Nietzsche assim. Não leio. Eu penso assim, minha verdade é um sintoma. Quando eu entrei na faculdade, eu vim de um pai que me ensinou a impureza do real dentro de uma medicina praticada dentro da comunidade. Que ia, às vezes, para além do horário, atravessar os sertões e, dentro das montanhas, até mesmo fazer parto. Que atendia as pessoas até na hora do almoço, e às vezes chateado porque estava na hora do almoço, mas atendia dentro da própria casa, onde ele reservou um consultóriozinho
que acabou com o tempo sendo filantrópico, porque o SUS pagava só... Não, é melhor fazer de graça. Aí, depois, eu entrei dentro de uma comunidade de arte, inclusive compartilhado pela Dani. Dani, eu não estou mais te enxergando. Dani, tu tá aí? Não, Dani, não, tá não. Eu enxerguei. A Dani, quando chegou aqui, cara, que maravilha! Eu encontrei a Dani, e a Dani faz parte da minha história. É uma história de um teatro que eu vivenciei praticamente durante toda a adolescência. E quando cheguei dentro do colégio militar, eu entrei dentro do Artimanha. E eu ficava todo o tempo tentando fazer as manhas de conseguir vivenciar tudo isso. E quando chego dentro da faculdade, eu sou o sintoma de tudo que aconteceu. E tudo que aconteceu simplesmente não me permitia ficar sentado dentro de uma cadeira, sentado aqui, assistindo uma aula que apagavam as luzes, colocavam aquele retroprojetor, ligavam com ar-condicionados, colocavam um cheiro de ervas medicinais e pela primeira vez na minha vida eu dormia dentro da sala de aula. Claro que eu ia dormir. Eu digo muito para os meninos, você consegue perceber o nível da aula pela forma como o professor se torna trilingüe. O nível 1 é português, o nível 2 é bobobó, 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 e o nível 3 é meu Deus, você dorme. E aí uma amiga minha dizia, não se preocupa, a informação fica no subconsciente, mas nunca aflora se eu não fizer pelo menos uma terapia de 5 anos. E 5 anos é o tempo que eu tenho para acabar a faculdade. Então assim, aí pronto, aqui, eu na faculdade, 5 anos depois, eu rememorando aulas de anatomia e o epicôndilo do osso. Quando eu já precisava saber se paracetamol provocava hepatite fulminante ou não e como fazer para tratar. Pronto, acabou. 5 anos da minha vida. E uma terapia para resolver só isso. Lá no profundo do... Enfim. Então, como sintoma, eu fui isso. E ao chegar no S6, mais ou menos, estando eu extremamente sintomático e adoecido, porque minha forma de viver não correspondia àquela forma da faculdade, vai que eu encontro o tal dos palhaços, que vieram de Londrina e chegaram para mim e diz, vamos fundar esse grupo lá dentro da sua faculdade? A minha primeira forma de responder foi, óbvio que não. Eu não vou fundar um projeto dentro da minha faculdade para que eu, que já sou um mau aluno, fique ainda pior. Não vou fundar. Eu não vou fazer isso comigo mesmo, porque eu já venho me sabotando, lendo filosofia e pedagogia, em vez de ler anatomia e morfologia dentro da biblioteca. Não vou fundar, e essa é a minha última palavra. Quem é que está na minha frente? Minha namorada diz, você vai fundar. Tudo bem, eu vou. Então, isso talvez seja uma primeira lei universal, né? Elas mandam, estão fora de você, nem tudo que está dentro de você aflora, mas elas são necessárias para fazer com que você está dentro de você aflore. Existe essa... Não são. Vocês são o sexo do lado e a gente fecha os olhos. Vai. Aí por causa dela eu decidi entrar no Projeto Y e há 10 anos eu estou no Projeto Y. Já terminou minha faculdade. Aí eu disse, tchau pessoal, o pessoal fez uma despedida. Na outra semana eu pensei, peraí pessoal, só para falar mais uma coisa. Aí eu saí, aí me formei, depois eu voltei, não, só tinha mais uma coisa para falar. Aí as coisas fui cada vez tendo mais coisa para falar e hoje ainda... vamos fazer assim, a gente vai te eleger como orientador artístico filosófico do Y. Cara, que bom, prazer, que bom. Aí eles decidiram fazer como orientador artístico filosófico e eu estou lá até hoje, porque o Y foi... eu penso muito assim, perdão, é um certo... Como se diz? É um ego inflado, né? Mas porque balão, né? Balão é palhaço, né? É um ego inflado. Assim, às vezes eu olho o Y, fazem praticamente 7 gerações que eu acompanho os meninos entregam os meninos novos para mim, eu faço pelo menos, são 2 semanas intensas de preparação sempre com os novatos, a gente entra profundamente com tudo que eu consegui aprender o palhaço, tentando passar para eles, e aí eles surgem morrendo de angústia, adorando a oficina, mas no final dizendo, eu não encontrei meu palhaço, ai meu Deus, socorro, eu vou enfrentar as crianças. E no entanto dá certo no final, viu cara, dá certo, não se preocupa. De uma forma ou de outra, vai dar certo.
E aí, às vezes, eu vejo o Y como sendo minha terra do nunca, sabe? Eu não sei se vocês assistiram o episódio do Peter Pan, quando ele começa a adoecer e ele fica muito doente porque a Sininho, né, quase morreu. Aí na hora que ele começou a chorar, na terra do nunca começou a cair chuva. E quando o Peter Pan foi ficando astênico, aí na terra do nunca os coqueiros murcharam. Aí quando ele começou a cair embotado em cima da cama, as sereias começaram a se afogar. Aí a resposta era, todo mundo tem que dizer, eu acredito em fadas. Por isso que eu acredito em vampiros também. Por causa das fadas. Sem fadas não há vampiros, ou sem vampiros não há fadas. Eu acredito. Aí todo mundo o mundo inteiro começou a dizer acredito em fadas. E na medida que a Sininho começou a se restabelecer, aí o Peter Pan começou a ficar animado de novo e os coqueiros rejuvenesceram, as sereias começaram a pular, a chuva torrencial parou, a inundação secou e até Capitão Gancho afiou a sua espada e disse, agora eu mato o Peter Pan. Só que antes ele não queria matar. Olha que coisa. Porque quando o Peter Pan já estava morto, o Capitão Gancho estava triste. Porque Peter Pan não morreria pelas minhas mãos. Triste. Quer dizer, até o mal, impureza do real, até o mal precisa da gente para conseguir formar duetos. Né? E aí, eu acho que essa é a grande sacada. Né? O que a gente aprende muito no Y, o que nos fez aprender muito no Y, é que a vida ela não parte só de si. A vida ela parte do jogo. Né? Então assim, não sou eu que dou vida ao Y e por causa que eu estou morrendo o Y morre. É porque a Sininho morre, é porque o Capitão Gancho deixa de afiar a sua faca, é porque as sereias gostam tanto de mim que elas começam a deixar de nadar, é porque eu gosto tanto das sereias que eu começo a desistir da vida, mas se tudo retornar para mim, as coisas também retornam. Então, essa visão de mundo, aqui a vida é um jogo e que eu vou viver na vida conforme o jogo me ensina. Uma pessoa estava dizendo aqui, cara, tu se entregou mesmo, né, no balanço. Cara, eu me entreguei porque eu aprendi a me entregar desse jeito, né? Isso com o Y e com o tempo, né? Com o palhaço, você tem que aprender a saber qual é o momento que você pode entrar naquele espaço do outro, né? Porque tudo depende do jogo. E você tem que aprender a saber respeitar ou não, né? Então a criança está ali e diz, não entre no meu quarto, você tem que entender isso. O médico pode fazer isso? Não, é outra parte da realidade que é necessária. E se o médico não existisse, talvez esse palhaço que se veste de jaleco, que é séptico, e o médico asséptico, talvez se não existisse o jogo desses dois, a coisa não fosse tão bonita. Se o palhaço surgisse de repente e não de uma realidade que está clamando por ser perturbada, talvez o palhaço que faz a visita do hospital não fosse tão belo, né? E ele provoca esse jogo na gente, no intuito de a gente aprender a lidar com esse ritmo e com essa dança, né? O médico não pode dizer não para a criança. Não pode. Não pode. Se ela estiver em choque séptico, eu tenho muito pouco tempo para começar a administrar um antibiótico. Se ela começar a parar, existe um ritmo do coração que é desfibrilável em 5 minutos. Ele não pode dizer não. Mas se a nossa vida for composta simplesmente por esse lado da realidade, eu acho que não dá. Eu senti que não dava. E foi por isso que eu decidi pegar esse sonho. Não foi por isso, foi por causa da minha namorada. Mas depois eu agradeci a ela. Por ela ter me jogado dentro da fogueira. E por ter me queimado. E por ter provocado cicatrizes. E por ter me feito sangrar. E com um pouco do sangue colocar aqui no meu nariz e dizer, é isso daí. É importante saber cair para poder gerar um pouco de riso amoroso. É importante saber entrar dentro de um palco e às vezes ser vaiado. E da vaia, você tirar a graça. É importante você passar vergonha e da vergonha, você construir o seu palhaço. E o seu palhaço é um vergonhado, envergonhado. Ou então você ser um louco e aprender a colocar ele como sendo o sem vergonha. E da sem vergonha tirar a graça. É importante, eu acho que essa é a grande lição que o palhaço me deu. E eu acredito que dê para as muitas lideranças.
é importante compreender o seu ridículo para do seu ridículo você provocar leveza na sua vida. Porque se o seu ridículo for um anão que você coloca dentro do ombro, em cima dele, e ele te faz pesar, é o anão que vive por você. Agora, se você pega o anão, coloca aqui na sua frente, e com o anão você vem dançar, então esse anão é agora você, reconciliado dentro de você. Zeus não pode entrar, mas o anão entra.